Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a quinta aula do curso de Photoshop. A gente já está bem encaminhado no assunto. Eu estava dando uma olhada na lista de assuntos lá que a gente fez e provavelmente não vai chegar nas 10 porque eu acabei na aula 3 e na 2 condensando vários assuntos numa aula só, então não vai ser preciso as 10 lives. Eu vou passar depois no grupo aí para vocês qual é o conteúdo que estava programado para a gente fazer e o que a gente já viu, tá? Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre máscaras e vamos começar a mexer um pouco mais com brushes também. A gente já mexeu antes, vamos mexer mais um pouquinho e vamos ver também os objetos inteligentes do Photoshop, que é um recurso bem legal para poder fazer a junção de várias camadas, vários ajustes, tá? Então eu já vou aqui compartilhar a tela com você. Essa imagem ela está disponível no grupo aí para vocês baixarem, tá? Já está lá na seção arquivos do grupo. E ela é uma imagem de uma paisagem. Paisagem sempre requer ajuste, principalmente se você vai usar essa fotografia com uma pegada mais comercial. Às vezes o céu tem que ter um destaque que não é o mesmo do chão. Enfim, você precisa selecionar várias partes, fazer diversos ajustes. E aí a gente vai explorar um pouquinho mais das máscaras aí para vocês entenderem como isso funciona. E vocês vão ver que é bem simples, tá? Mas antes de começar a ajustar as partes, eu quero falar aqui sobre a ferramenta de corte aqui, tá? Ferramenta corte, você acessa com a letra C. É uma ferramenta que permite a gente ajustar a imagem, rotacionar, fazer alguns cortes sem mexer na resolução, sem mexer no ajuste de pixels de uma imagem. Então, normalmente, foto de paisagem a gente acaba tirando com o celular um pouquinho inclinado. Então você inclina 2, 3 graus, né? O horizonte não fica tão retinho, ele fica meio inclinado. Então com ela de cara você pode ajustar esse horizonte vindo aqui pelo corrigir, ó, tem até um íconezinho de um nível, né? Aquele que a gente usa em parede, coisa assim. Então você clica aqui. Se você clicar e arrastar onde você quer nivelar, ó, por exemplo, eu quero esse horizonte todinho aqui nivelado. Ele está dizendo que está inclinado aí, ó, menos 1,1 grau, tá? Eu arrastei aqui, solto, ele vai e já faz a correção da inclinação para a gente. Então essa ferramenta, o que eu arrastar aqui com o nível, ele já vai fazer o ajuste. Óbvio que vai perder aqui esse cantinho da imagem e esse outro canto aqui, mas está fazendo o ajuste que você precisa, tá? Se eu quiser só ajustar simplesmente o nível, eu confirmo aqui e está pronto. Então dá uma olhada lá, ó. Eu vou usar o histórico aqui, ó. Quando eu abri ela estava meio inclinadinha, ajustei a inclinação, tá? Você vê 1 grau não parece nada, né? Mas dá uma diferença bacana aí, né? Esse 1 grau dá uma sensação de que está mais próximo do real, isso aí. Com a ferramenta corte eu posso também, eu vou habilitá-la de novo, simplesmente selecionar as áreas que eu quero. Não é uma ferramenta muito comum que a gente está acostumado aí a usar no celular, no Android, no iPhone, tem corte lá o tempo todinho, então não tem muito o que utilizar, né? Eu cortei aquelas áreas que eu queria, tá? Mas a diferença aqui é que eu posso fazer alguns ajustes mais precisos, tá? Então aqui eu tenho como ajustar quadrado, proporções de imagem widescreen, uma imagem menos... uma imagem na vertical, ou uma imagem com menos corte aqui, proporção 4:5. Então eu consigo aqui fazer alguns ajustes, ou eu posso vir aqui e colocar o ajuste que eu quero. Por exemplo, a proporção do cartão de visita é 9:5. Então se eu estivesse fazendo uma imagem que seria o fundo de um cartão de visita, não estou falando de centímetro, estou falando da proporção de um cartão de visita 9:5. Então eu faria esse corte aqui, aí ajustaria mais para cima, mais para baixo, tá? Mas já coloquei uma proporção que eu queria. Se fosse uma foto de rosto, você poderia vir aqui, ó, 3:4, e aí você ajusta o rosto aqui, aumenta, diminui. Não é o caso, tá? Mas só
citando se fosse um ajuste desse, e você confirma quando estiver satisfeito, tá? Então é uma ferramenta bem útil, bem legal. Eu uso muito para fazer essa correção. Quando eu estou fazendo layouts, normalmente eu vou pegar uma fotografia e vou jogar ela no Corel, no Illustrator ou no InDesign. Aí eu não faço o corte da imagem aqui no Photoshop, eu só faço o ajuste de inclinação, jogo para outro software a imagem e lá sim eu vou fazer uma máscara, vou fazer com que ela fique na proporção que eu quero. Mas eu mando o máximo de imagem possível, porque no Illustrator ou no Corel eu posso fazer um clipping mask para cortar o que eu não quero, quer dizer, ocultar, né? Então eu não preciso cortar fisicamente a imagem aqui no Photoshop e matar ela. O que eu preciso é fazer esse ajustezinho aí para que ela fique legal, e a ferramenta corte ajuda bastante para isso, tá? Bom, imagens de horizonte, ela requer ajustes de horizonte, não, de paisagem, que tem um horizonte, ela requer ajustes distintos. Então, às vezes, a cor que eu quero dar aqui para a grama, se eu aplicar uma saturação aqui, pode não ser a mesma que eu queira aqui para o céu. Então, às vezes, você precisa fazer ajustes diferentes, tá? Você pode fazer isso de uma maneira bem simples. Eu vou chamar aqui, deixa eu desligar um pouquinho a câmera para vocês verem. Vou chamar aqui nas camadas de ajuste uma saturação, tá? Matiz saturação aqui. Deixa eu ligar a câmera de novo. E vou aqui pensar só no verde aqui das folhas, no chão, tá? Eu vou aplicar uma saturação aqui para visualizar um pouquinho mais a cor. Mas eu queria manter aquele céu mais bucólico lá, aquela coisa mais acinzentada. Eu não queria que o céu saturasse, eu queria que apenas o chão saturasse aqui. Então, quando eu faço esse ajuste, ele cria para mim aqui, ó, a gente já viu, né, a camada de ajuste, só que ele cria uma máscara aqui ao lado também. E nesse caso, eu não vou fazer separações para poder jogar o ajuste dentro da camada como a gente fez na primeira aula. Acho que foi a primeira ou a segunda? Acho que foi a primeira. Então, eu não tenho como jogar isso para dentro só do chão, porque não está separado. O chão não está solto do céu, tá? Mas eu tenho aqui essa máscara, eu vou clicar nela aqui. E eu posso pintar de preto ou de branco para esconder ou mostrar respectivamente. Como a máscara aqui já está pintada toda de branco, então se eu não quero que ela funcione no céu, eu simplesmente venho e pinto de preto aqui na área da máscara que representa o céu. Ele vai tirar esse ajuste daí. Dá uma olhada como é que eu faço essa pintura. Eu pego aqui o pincel, tá? Escolho um pincel, esse com as bordas com dureza 0, tá? Se eu coloco um pincel com a dureza 100, ele vai ficar muito marcado. Então eu vou deixar ele bem suave, justamente para que ele misture com os limites da imagem e possa fazer uma pintura que a gente não perceba a dureza, tá? O tamanho do pincel eu posso ajustar por aqui ou eu posso ajustar pelos colchetes, tá? Colchete aberto, colchete fechado. Deixar bem grande aqui, ó. E aí, eu clicando aqui, ele já habilita para mim preto ou branco, tá? Então eu vou pintar de preto aqui a área de cima, ó, da máscara. Você vê que ele vai colocar uma miniatura aqui pintada de preto. Logo ele está desligando o ajuste de saturação dessa área de cima, tá? Então eu não quero a saturação em toda essa área aqui, ó. Todo o segundo plano da foto, tá? Então eu desliguei, a saturação está funcionando só ali no chão, ó. Porque eu pintei de preto essa área de cima justamente para mascarar e não funcionar. Eu quero manter o céu com esse tema mais frio aí, mais bucólico, mas eu quero o chão bem saturado, tá? Então essa é uma outra forma de fazer máscara, usando pincel e pintando as miniaturas que ele oferece lá para mim. Se eu quiser fazer alguma outra coisa aqui no céu, sei lá, eu quero deixar o céu preto e branco, carrancudo, então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu esconder a câmera para que vocês vejam. Chamar aqui uma camada de ajuste aqui, ó, preto e branco. Vou ajustar o preto e branco aqui. Então vou deixar ele bem carrancudo lá, um céu bem fechado.
vai precisar. Eu vou ter que tirar brilho, inclusive, para deixar bem carrancudo, não vai ser nem o preto e branco. Tá aqui esse preto e branco. E vou aplicar agora aqui um brilho e contraste. Tirar o brilho aqui, deixar ele bem fechado aqui. Ok. Nesse caso aqui, como eu tenho duas camadas de ajuste, eu vou agrupar essas camadas. Tá? Eu apertei aqui Ctrl G, selecionei as duas, ó. Vou fazer de novo para vocês verem aqui. Selecionei as duas camadas e agrupo no Ctrl G, tá? Ou Command G para quem está no Mac. E aí eu vou clicar nesse botãozinho aqui, eu tô com a camada selecionada aqui, vou chamar aqui de carrancudo. Eu quis deixar o céu fechado, né? E aí nesse grupo eu vou clicar aqui e pedir para adicionar uma máscara de camada. Então ele gerou uma máscara aqui que vai funcionar em tudo que tiver nesse grupo, tá? Então seleciono essa máscara, pego o pincel, tá lá pintado de preto, eu vou esconder o chão aqui, eu quero que o chão seja colorido, mas que o céu fique lá fechadão, carrancudão lá. Então dessa maneira aí eu consegui colocar um ajuste para o céu, um ajuste para o chão, fazendo uma máscara aí, certo? Se eu não quiser, a vantagem de você usar grupos e os efeitos por camadas, se eu não quiser deixar tão intenso, por exemplo, eu achei que ficou muito escuro, muito preto e branco, eu posso pegar aqui o grupo carrancudo e baixar a opacidade dele, ó. Então 0 é como estava o original, eu vou aplicar só um pouquinho aqui, ó, só 70% desse ajuste que eu fiz, ó. Então não está nem preto e branco total como estava, mas deu uma fechada no tempo, ó. Certo? Então dessa maneira a gente vai fazendo ajuste e deixando a imagem do jeito que a gente quiser, utilizando máscaras, tá? Isso é um recurso bem legal, eu faço questão de mostrar isso no curso inicial do Photoshop, porque para mim máscara é uma ferramenta primordial. Você não sabe mexer com máscara, você não sabe usar o Photoshop. Não adianta você dominar os filtros, dominar os ajustes, se você não souber aplicar isso em máscaras. Então por isso que eu mostrei máscara de vetor, máscara com seleção, a máscara agora com pincel, porque dessa maneira você tem uma base muito interessante e vai poder fazer o que eu vou mostrar agora. A gente vai olhar filtro. Filtro, ele é um menu aqui no Photoshop bem grande, tem um monte de referência lá que é só você clicar e testar, ver como funciona cada filtro. Eu já coloquei aqui na lista, no grupo aqui do Facebook, um artigo com todos os filtros do Photoshop para você ler, tá bem explicado lá. Então você vai ler filtro por filtro e vai testar. Porém, se você sabe usar máscara e sabe usar filtro, então você tem o poder na mão e vai poder fazer um bocado de coisa legal, tá? Então nem tudo a gente precisa explorar, a gente precisa entender os conceitos e máscara é um conceito que eu faço questão de mostrar desde o início para que você possa ter controle total sobre sua criação, tá? Então, chegou nesse ponto aqui, vamos supor que eu fiz todos os ajustes que eu queria, tá? Tenho aqui um grupo com dois ajustes, um preto e branco e um brilho e contraste. Tenho uma saturação aqui só para o chão, ok? E agora eu quero pegar essa imagem toda e sair aplicando alguns filtros nela. Os filtros são praticamente efeitos, pode-se dizer assim. Recursos que estão lá e que vão fazer um propósito único. Porém, eu costumo trabalhar dessa maneira. Quando eu faço os ajustes de uma imagem, os filtros eu faço logo depois dos ajustes. Primeiro eu me preocupo em ajustar tamanho, proporção, cores, e agora eu vou fazer os efeitos. Então, para fazer os efeitos, eu seleciono aqui todas as camadas de ajuste que eu fiz, máscara, ajuste, enfim. Seleciono tudo, clico com o botão direito e venho aqui, ó,
Estou tentando trazer aqui para dentro, agora acho que está no vídeo aqui. Converter em objeto inteligente, tá? Essa opção aqui, converter em objeto inteligente, vai pegar esses objetos e transformar em uma camada só. Porém, essa camada só é um objeto inteligente, ele é uma camada inteligente. Então, quando eu estou fazendo algum layout no Photoshop, eu posso ter várias camadas inteligentes, uma por cima da outra, e editar itens daquele grupo de camada à parte. Então, quando eu transformo isso aqui numa camada inteligente, ele ganha esse ícone aqui, ó. Se eu der 2 cliques nesse ícone, é como se eu pudesse entrar nela e todos os efeitos que eu fiz estão lá separados à parte. Ele fica aqui como se fosse um objeto. Então eu vou fazer um ajuste aqui, dar um pouquinho mais de saturação só para ilustrar aqui. Deixa eu mexer um pouco na matiz, deixar mais a terra vermelha aqui, ok. Quando eu fecho, eu clico em salvar, ele joga os ajustes para o objeto original, para o arquivo original, tá? Então eu costumo agrupar, fazer grupos de organização e no fim, quando eu estou com tudo pronto, eu agrupo definitivamente no objeto inteligente. Outra vantagem do objeto inteligente a gente vai ver agora, tá? Tem aqui filtro. Tem uma série de filtros que fazem uma série de coisas. Alguns filtros aqui nós damos um foco lá no curso de Photoshop avançado, porque ele requer algumas técnicas a mais, então não é para o nível que a gente está agora. Mas no geral, quase todos os filtros você pode simplesmente entrar nele e ver o que faz, tá? Por exemplo, aqui, galeria de filtros é um local onde o Photoshop concentra a maior parte dos filtros que fazem algum efeitinho aqui na imagem, tá? Por exemplo, aqui, ó, textura, bordado. O que ele vai fazer aqui? Vou aumentar os quadrados para vocês verem. Ele vai dar essa textura por cima da imagem, tá? Vitral. Vai dar essa textura por cima da imagem. Deixa eu aumentar mais aqui. Então não tem muito mistério não. É realmente entrar nos filtros, mexer, ver o que ele faz, tá? Eu separei já a lista com todos os filtros lá que você pode ler. Traçado do pincel, por exemplo. Eu venho aqui, eu tenho respingo de tinta. O que ele faz? Não sei. Eu vou abrir aqui e vou mexer. Nem tá fazendo grande coisa aqui para essa imagem. Agora fez, simulou aí um traçadinho de pincel, tá? E nesse caso aqui da galeria de filtros, eu posso juntar 2, 3, tá? É só eu clicar aqui em novo, ó. Eu já tô com esse respingo aqui, clico em novo. Agora aqui eu vou colocar vitral. Aí vai ficar vitral e respingo junto, tá? Então eu faço um vitral e faz um respingo aí por trás, tá? Mas o que é puramente testar e ver o que faz. Leia lá a lista com calma, tá? Não preciso perder tempo da live mostrando filtro por filtro o que vai fazer cada um. Mas é importante eu mostrar isso aqui para vocês. Quando eu pego um filtro qualquer e dou um OK, ele vem aqui para baixo e coloca aqui, ó, galeria de filtros, tá? Isso só aparece se eu aplicar um filtro num objeto inteligente. Por isso que eu vi aqui antes e converti em objeto inteligente. Se não for um objeto inteligente, ele vai e aplica na imagem como um todo. Converter em objeto inteligente é uma técnica não destrutiva, ou seja, a imagem original está lá. Ó. Se eu quiser, eu desligo o filtro galeria de filtros. Está lá. Você mostrou para o cliente, ele olhou e falou, não era isso que eu queria não. Tá bom. Ok, tá aqui. Não tá mais aí o filtro que eu coloquei. Então é muito importante que você use filtros sempre em objetos inteligentes para que você tenha a opção de ligar ele ou desligar, ou então alterar, né? Você pode ter colocado aqui, ele fala, não, mas eu queria um pouco menos de textura. Tem como tirar? Tem. Você entra aqui, dá 2 cliques no nome do filtro. Deixa eu diminuir o zoom aqui. E aí eu vou editar, eu não sei, aqui, deixa eu ver o vitral. Talvez eu diminua um pouquinho da célula do vitral aqui. Ok, diminui um pouquinho, ficou menor os itens lá, cliquei no OK, tá? Outra coisa legal do filtro em objeto inteligente é esse quadradinho aqui, ó. O que é isso?
é uma máscara, né? Então, se é uma máscara, eu posso ocultar áreas que eu não quero que o filtro apareça, ó. Então, deixa eu aumentar aqui o meu pincel. Pego aqui o pincel, deixa eu aumentar ele. Vou pintar de preto aqui pelo meio do objeto, da foto, ó. Então, só pegou o filtro aqui pelas bordas da imagem, mas o meio tá sem filtro nenhum, tá? Inclusive, eu posso pintar em tons de cinza. Eu desfiz aqui, dei um Ctrl Z ou Command Z para quem está no Mac. Se eu vir aqui e aplicar um cinza ao invés de preto, significa que ele vai tirar só metade do que eu fiz, tá? Ainda vai ficar um pouco de filtro lá. Tá? Então ainda tem um pouquinho de filtro. Deixa eu colocar um cinza mais escuro um pouco. Então eu não tirei totalmente o filtro, tem um pouquinho lá ainda. E aí no meio da foto mesmo, ali no chão, eu vou tirar tudo. Aí eu vou pinto de branco, ou de preto, perdão. Então aqui no meio da foto mesmo, deixa eu diminuir um pouco o pincel. Aqui no meio eu desliguei totalmente o filtro. Então eu fiz níveis de máscara para poder aparecer. Então tá só no cantinho aqui o filtro funcionando, tá? E o filtro original está aqui, eu posso desligar ele ou colocar, enfim. Isso também é muito útil em fotos de paisagem, propriamente dito. Eu vou tirar aqui os filtros, tá? Vou zerar aqui a imagem, tá? Eu quero aplicar uma nitidez aqui no chão, né? Nessa área das folhas, mas não quero mexer no céu, mexer no fundo, no segundo plano, porque não me interessa, ele só está compondo aí, mas eu quero mais nitidez aqui embaixo. Então vou aplicar aqui, ó, filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. A máscara de nitidez, basicamente aqui, ó, você tem a força da nitidez que vai entrar na imagem e o tamanho do raio, tá? Por exemplo, se eu tivesse querendo dar nitidez a fios de cabelo, eu colocaria um raio bem pequenininho aqui. Como aqui é uma imagem mais grotesca, né? São pedras, chão, não tem detalhes, sobrancelha, fio de cabelo, então eu posso aumentar o raio para 2, 3 e deixar mais intenso aqui. O limiar ele vai suavizar um pouco, na prática o que ele faz é suavizar o efeito, mas ele não vai aplicar uma nitidez em áreas tão contrastantes, tá? Mas quando eu quero aumentar a nitidez, o limiar normalmente fica em 0. Então, raramente você vai usar limiar. Eu praticamente na minha vida toda aí já prestei muito serviço de tratamento de imagem, inclusive para restauração de documento histórico, de pintura de igreja, enfim, nunca usei o limiar para absolutamente nada. Então, o raio aqui para essas pedras, aqui grama eu posso deixar 3, tá? Mas observe, vou colocar a intensidade aqui bem alta, tá? Um antes e depois, ó. Você vê que aqui o fundo, o segundo plano, o céu, ele dá uma acendida, ó. Né? Então tá dando destaque lá também, eu só queria dar destaque aqui na frente. Então ok, aplico aqui, vou na máscara, vou pintar de preto o céu, que eu não quero que tenha nitidez aqui. Tá? Então olha lá, vou desligar, vou desabilitar a máscara temporariamente aqui, ó, desativar a máscara, ver aqui o chão, o céu bem intenso, deixa eu ativar a máscara de novo. Ele desliga o efeito e fica só aplicado aqui na área que eu quero, tá? Isso é bem legal. E se eu quiser, por exemplo, queria dar uma desfocada no céu aqui, né? Eu quero dar um desfoque no céu e não aqui. Não tem como, se eu aplicar um filtro de desfoque aqui, ele vai ficar funcionando junto dessa máscara, tá? Então eu vou e posso, deixa eu deletar ele aqui, converter esse objeto de novo num objeto inteligente para que eu tenha níveis, e aí nesse nível aqui eu tenho um outro filtro. Quando eu entro nele, eu tenho o nível da nitidez. E quando eu entro de novo nesse objeto inteligente,
eu tenho o nível dos ajustes de cor que eu fiz lá no começo, tá? Então eu posso criar um objeto inteligente dentro de um objeto inteligente, sabendo que cada nível vai me oferecer. Então eu vou vir aqui agora, filtro, desfoque, deixa eu botar aqui o desfoque gaussiano, para ver que ele dá perde um pouquinho a nitidez da imagem, tá? Mas eu quero isso só para as nuvens. Então a nuvem estava lá, vou aplicar um desfoque aqui, antes, depois, ok. Então mais uma vez, tá a máscara lá, vou pintar agora a parte de baixo, que eu quero só que as nuvens fiquem com desfoque, tá? Então dá uma olhada aqui, ó, veja quantos ajustes a gente fez, ó, a imagem original para a imagem final, depois de todos os grupos, ajustes, desfoque, nitidez, e a gente fez volumes de objetos inteligentes que sobrepunham uns aos outros. Isso te dá um poder muito grande para manusear o Photoshop, tá? Então, leiam o artigo que eu deixei no grupo da lista de filtros. Alguns filtros são avançados, então pode ser que alguns você olhe e sinta que precisa de um pouco mais. Não se preocupe com isso, mas a grande maioria deles dá para vocês usarem, tá no nível de conhecimento que vocês sabem mexer. E também isso vai te dar base para você vasculhar tutoriais na internet. Quando você pega algum tutorial passo a passo que tem lá no Photoshop, isso é clássico, né? Desde os primórdios da internet tem tutorial de Photoshop lá. São os filtros, praticamente a junção de um filtro com outro que vai dando efeitos. Eu tenho algumas combinações de filtro que eu uso, inclusive é um outro curso aí de efeitos especiais que eu tenho montado e vou passar no futuro, mas você precisa primeiro ter essa base de Photoshop, e eu tenho certeza que essa aula vai te dar bastante poder, vai fazer você avançar bastante no seu conhecimento na ferramenta, tá bom? Então acompanhem aí, treinem, manda print do que você está fazendo para eu poder saber em que nível você está. Eu acredito que mais 2 aulas a gente conclua o conteúdo que está proposto, e aí a gente faz mais uma aula de revisão. Depois vai ficar mais ou menos em 8 aulas aí, todo o conteúdo. Eu vou passar no grupo de WhatsApp para vocês verem o que a gente fez até agora, tá? Grande abraço para vocês aí, até a próxima aula.